Beleza, galera? Hoje é dia 8 de abril de 2018, domingão. Acordei até mais leve, maior felicidade e aposto que você também. Afinal, o Lula pelo menos passou mais um dia na cadeia. Ele já foi preso na época do regime militar, ficou 30 dias preso na época, né? E aí, várias confusões na época ocorreram. A gente tem o caso do menino do MEP. Se você não sabe, pesquise para descobrir o que é. Enfim, ficou mais um dia preso. Então ele já na vida dele já tem 31 dias preso e tomara que fique por muito mais tempo, até ele pelo menos pagar um pouco do dano, do mal que ele fez para toda a nação brasileira. Algumas coisas importantes que eu queria falar aqui a respeito disso tudo aí. Ontem, ou ontem não, até anteontem, toda aquela palhaçada que aconteceu no sindicato do ABC lá, me deixou nervoso pra caramba, mas enfim, ainda bem que resolveu. Pra mim aquilo lá não tinha que ter acontecido, nada daquilo lá. Eu já gravei o vídeo anterior, né? PM tinha que ter chegado lá, bomba pra todo lado, dispersa aquela cambada de marginal, prende ele e acabou. O cúmulo, na minha opinião, foi ele ter saído do sindicato, ido pro palanque, bêbado. Esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. Falado um monte de asneira lá, numa missa que ia, tomara que seja até investigada aí pela cúpula da Igreja Católica, porque é muito esquisito ter acontecido essa missa pelo aniversário da falecida Marisa Letícia, né? E no meio de uma missa, o Lula falando várias palavras de baixo calão, bêbado, falando besteira, ainda recebeu a hóstia e tudo mais. Então, várias coisas ali que não desce, não era para ter acontecido. Então ele saiu, foi para lá, voltou pro sindicato, daí ficou aquela melação, daí começou a escurecer, daí eu já pensei comigo, putz, escureceu, agora já era, né? E aí ontem à noite eu saí de casa, na hora que eu saí ele tinha acabado de se entregar, né? E aí a Polícia Federal foi lá e deu ultimato para ele, ó, você tem 30 minutos para sair daí, senão a gente vai entrar. Isso para mim, esse ultimato tinha que ter sido feito lá na sexta-feira, 17 horas. Deu 17 horas, não se apresentou, ó, você tem meia hora para sair daí. Se não sair, o pau vai quebrar e você vai em cana. Pronto, resolvido. Mas ficou aí essa embaçação. Pelo menos ele já está preso lá. Algumas coisas importantes aqui que saíram no G1, desde ontem que eu estava acompanhando. Primeira reportagem, ele vai falar o seguinte: Luiz Inácio Lula da Silva é primeiro ex-presidente brasileiro preso por crime comum. E aí ele vai falar que alguns presidentes brasileiros já foram presos, mas por crimes políticos e tal. Só que lá no final vai falar assim, trajetória de Lula. Olha a trajetória do Lula. Ex-sindicalista e metalúrgico, Lula iniciou sua trajetória como líder político durante o regime militar. Presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos e em 80, ao lado de outros líderes, fundou o Partido dos Trabalhadores. Principal líder da esquerda brasileira, também ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e participou do movimento Diretas Já. Antes de se eleger presidente, foi derrotado nas eleições de 89, 94 e 98 por FHC em 89, aliás, por Fernando Collor em 89 e FHC em 94 e 98. Em 2002, foi eleito presidente da República com o maior número de votos obtidos por um político até então, mais de 52,4 milhões de votos. Reelegeu-se em 2006 e, ao deixar a presidência com 87% de aprovação, um dos maiores índices de um presidente. A popularidade o ajudou a fazer a sucessora à ex-presidente Dilma Rousseff em 2010. Olha a trajetória dele e você percebeu que eu li aqui e você não ouviu falar de Foro de São Paulo, ouviu? Foi a coisa mais importante que o Lula fez na vida dele, foi a fundação do Foro de São Paulo. Órgão atuante até hoje, desde a década de 90, que visa implementar o socialismo na América Latina. Vários líderes do Foro de São Paulo foram eleitos presidentes nos seus respectivos países. E você não ouve a mídia porca brasileira falar a respeito disso. Não fala do plano socialista deles. Aí, por via das dúvidas, eu fui no Google e escrevi lá, Lula e Foro de São Paulo. Coloquei na última semana para ver se alguma reportagem falou a respeito. Nada. Nenhuma falou. A única reportagem que teve foi há 2 dias atrás, saiu aqui no UOL, dia 5 de abril, né? Na verdade 3 dias atrás, que foi o seguinte: Evo, Maduro, Cristina e líderes do Foro de São Paulo criticam decisão contra companheiro Lula.
Então você vê assim, as pessoas, essas reportagens meio jogadas, mas não fala que o Lula era atuante no Foro de São Paulo, que ele foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Não fala, você fica perdido aí. Lança uma reportagem dessa, a pessoa olha, vai pensar que é um líder qualquer aí que está falando alguma besteira, mas não é. É uma facção criminosa com ligações com a narcoguerrilha, com tráfico de drogas, com todo tipo de criminalidade, sequestros, etc. E que a mídia brasileira porcona não fala nada. Então isso deixa aqui de nervoso aqui com isso. E aí, continuando, outra coisa, ele fala que elegeu a Dilma Rousseff. É tão interessante que no Brasil é tão simples seguir a lei, né? Mas que no Brasil não segue a lei. Por exemplo, a lei é clara, diz que sofreu impeachment, você fica inelegível e acabou. Só que no Brasil não acontece. Então a Dilma sofreu impeachment, mas não está inelegível. E ontem no Palanque ela pegou, quando ela estava fazendo lá seu stand-up, falou que vai se candidatar. Então ela pode sair candidata aí como a senadora e a deputada, e a grande possibilidade dela ser eleita. Isso aqui vai irritando a gente, vai somando coisas e tal. Aí a outra reportagem que saiu aqui também no G1 diz o seguinte: sala especial em que Lula ficará preso é um direito previsto em lei. Você lê isso aqui e você fala assim, pô, então o ex-presidente tem direito a ficar preso numa sala especial, certo? Errado. Errado, mas você não vai ler a lei toda, você não vai ler a reportagem porque você é um preguiçoso. Mas vamos supor que não seja e você vai olhar lá. Na reportagem vai dizer assim: o que diz a lei? O espaço é tratado no meio jurídico como sala de Estado Maior. O termo consta como exemplo relacionado no inciso 5 do artigo 7º da Lei 8.906. Daí embaixo está assim, abre aspas, não ser recolhido preso senão em sala de Estado Maior com instalações e comodidades condignas. Você lê isso aqui e você pensa que ele está falando a respeito do ex-presidente da República ou do presidente da República. Só que você vai lá na Lei 8.906 de 94, sabe que lei é essa? É a lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. No artigo 7º vai dizer, são direitos do advogado, advogado, segundo Lula. Inciso 5, não ser recolhido preso, detalhe, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e na sua falta em prisão domiciliar. Aí se a reportagem quisesse dar uma incrementada, pelo jeito não quiseram, era só ir lá no artigo 295 do Código de Processo Penal que você ia ter lá a relação de quem tem direito, né, a uma sala especial. Vamos lá. Artigo 295 do Código de Processo Penal. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Observa que aqui não falou em trânsito em julgado. Então, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. O Lula já tem condenação definitiva. Só não foi transitada em julgado ainda, porque ainda cabe recurso para STJ e STF. Mas já é uma condenação definitiva. Então, essas pessoas que eu vou falar aqui agora são aquelas que têm direito a uma prisão especial no caso de prisão temporária. São aquelas prisões processuais. Flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, prisão decorrente de decisão de pronúncia. Esse tipo de decisões processuais. Tal. E quem tem direito aqui? Você vai indo. Inciso 1, ministros de Estado. 2, governadores, prefeito, blá, blá, blá. 3, membros do Parlamento Nacional. 11 incisos. E eu te desafio a achar onde está escrito presidente ali. Aí você vai falar assim, pô, beleza, mas a Constituição proíbe que o presidente seja preso provisoriamente, ou seja, seja decretada uma prisão processual para ele e tal. Sim, exato. O presidente em exercício. Então, o presidente em exercício não pode ter prisão temporária. Temporária que eu falo é prisão genérica processual, aí, tá? Temporária, preventiva, essas todas que eu falei. Então, o presidente em exercício não pode ser preso nessa situação.
Mas por que não falou então de ex-presidente da República? Que daí o ex-presidente já pode. Ele vai pro valão comum. Simples. E outra, aqui é no prazo que antecede a sentença final. O Lula já tem a sentença final. Então, na minha simples e singela opinião, só lendo o texto da lei aqui, eu vejo que ele não tem direito à sala especial, por dois motivos. Primeiro, ele é um ex-presidente e ele não consta no rol, que na minha opinião é taxativo, esse rol do artigo 295 do CPP, não é rol exemplificativo, é rol taxativo. Então, a lei especificou muito esmiuçado para ser um rol exemplificativo. Então, esse rol acabou, então ele não consta ali. E segundo motivo, porque ele já tem uma condenação definitiva, não está correndo o processo ainda, não é uma prisão temporária, genericamente falando. E para fechar e arrematar o balão, já o vídeo longo, tá ficando longo, e já que eu falei bastante de lei, teve uma hora que o Lula tentou sair lá, aos braços do povo, dentro do carro. E aí os marginais militantes foram lá e impediram a saída dele. Veja comigo o que fala o artigo 148 do Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então, também na minha singela opinião, aqueles militantes que proibiram a saída do Lula do local deviam ser todos enquadrados no crime do artigo 148, cárcere privado. Na minha singela opinião. Mas, né, não acontecerá isso. Então, só isso, fazer um comentário breve aí a respeito dessa situação toda. Estou bem aliviado, o dia amanheceu até mais brilhoso hoje. Estou feliz. Mas a luta não pode parar. Temos vários aí na escadinha para ir lá fazer companhia pro Lula na cadeia. Forte abraço. Até a próxima.